Tá bom. E aí, queridos, tudo bem? Espero que acessando esse link vocês consigam ter um pouquinho da experiência que nós, professores, eu e o Caiafa, temos ao longo da nossa vida, né? Eu sou um homem da ciência. Desde pequeno, minha mãe fala que eu sou muito curioso. E E isso, que homem, hein? agora eu sou muito largo, né? Mas já fui pequenininho. E uma das coisas que me chama a atenção é fazer o caminho dos gigantes, né? E aí, nas andanças que a gente tem, porque eu acho que a maior aplicação que a gente pode ter em nós mesmos é o conhecimento e o repertório, né, principalmente o repertório de viagem, eu me deparei com a Abadia de Westminster alguns anos atrás, aonde estão muitos, né, dos pilares da ciência mundial. Lógico que eles estão enterrados aqui, mas é muito bom ter esse gostinho de pisar onde eles pisaram, não é? Então convido Fernando, convido vocês para de mãos dadas conhecer um pouquinho mais esse ambiente. Mãozinha? Pessoal. Ah, bom dia. Pessoal, não preciso nem dizer, enquanto historiador, qual não é a minha emoção, para dizer o mínimo, né, de poder, enfim, como o Boni disse, pisar nos lugares onde tantos acontecimentos históricos se passaram, né? Viver o ambiente dessas grandes personalidades. E como o Bonini falou, o maior investimento que você pode fazer em você mesmo é no seu próprio processo de conhecimento e de aprendizado. Então, seguir o caminho dos gigantes, achei fantástico, porque certamente os lugares por onde esses gigantes andaram contribuiu e muito para que eles viessem a se tornar quem eles de fato se tornaram, né? Então, percorrer um pouco dessa trajetória dessas personalidades é algo absolutamente formidável. Bom, a gente vai adentrar agora na Abadia de Westminster. Só lembrando que a abadia faz parte de um complexo que seria, numa tradução aí para nós, um mosteiro. Então, a igreja que fica dentro de um mosteiro costuma se chamar abadia, tá? Se ela for a cátedra de um bispo daquela cidade, daquele estado, daquela nação, ela vai se chamar catedral, tá? Isso não tem a ver com o tamanho necessariamente. Ah, igreja grande é catedral, igreja pequena é abadia. Não, tá? Mas ok, só para contextualizá-lo. E essa é uma abadia do século XI, é claro que ela já passou por vários processos de reforma, destruição e reforma novamente, mas ela guarda, sobretudo, características góticas. Então, de cara, gente, não precisa nem entrar, né? Mas quando você bota os pés lá dentro, você já toma sabe, aquele uau, né? Aquela catarse, né? Aquele momento em que você se sente pequenininho diante da grandiosidade. E aí, dependendo da sua religião, você vai dizer, bom, estou pequeno diante da grandeza de Deus, né? Então só isso já te coloca numa condição ali de uau. Agora, se você for pelo lado arquitetônico, é o mesmo baque. Se você for pelo lado da ciência, como o Bonini vai dizer para vocês, é o mesmo baque. Ou seja, não há como adentrar nesse espaço e não ser impactado, né? Mas vamos caminhar um pouquinho pela nave principal, e aí o Bonini vai conversando, eu vou, né, tocando em alguns pontos aí para a gente enriquecer o nosso passeio. Isso é muito legal, né? Porque eu gosto de, quando vou viajar, né, ou conhecer novos lugares, fazer uma pesquisa prévia. E quando você faz essa pesquisa prévia, mesmo que seja na internet, né, hoje com esse recurso que a gente está usando, que é o tour virtual, que se você acessar via Google Arts and Culture, você vai achar vários museus que você pode ter esse tour virtual. Eu lembro que a gente via nos livros, né? Ah, nossa, que bacana e tal, mas é exatamente essa a ideia. Quando você chega no lugar, você fica extasiado, né? Da enormidade e do valor, né, científico. Aqui em Londres, por curiosidade, se vocês quiserem, a Catedral de Londres, se eu não me engano, agora é a Catedral de St. Paul, né? Que fica perto daquela ponte do Harry Potter, né? Aquela pontezinha em frente ao Tate Museum, né? Do outro lado do rio, você acha a Catedral de São Paulo muito bonitinha também, né? E lógico, né? Mesmo que não tenha relação com o tamanho, ela é gigantesca, tá? Quando eu cheguei aqui, Ô, oi, fala.
Não, não, é que você falou de gigantesca, e aí eu já ia dar uma pitada aqui. Porque essa com certeza, a característica que mais nos chama a atenção desse estilo artístico, arquitetônico, como queiram, que é o gótico. Lembrando que o termo gótico ele foi usado a posteriori, né? Então, da época do Renascimento cultural, já lá no século XV, XVI, os artistas da Renascença, como forma de tentar desmerecer o estilo medieval, aquilo que eles pretendiam superar, atribuíram esse termo gótico a esse tipo de arquitetura. Com uma razão, o gótico diz respeito aos povos bárbaros, considerados povos inferiores, povos selvagens, etc. Só que quando a gente olha para esse espaço e tenta encontrar alguma coisa que seja aí atrasada ou das trevas, é óbvio que você não vai encontrar nada disso, né? Então, uma marca desse estilo gótico, que na história da arte a gente costuma usar um outro termo, que é o termo ogival. Ogival ou francês. É óbvio que inglês nenhum vai chamar o estilo de francês, né, gente? É a Inglaterra, né? Então, isso, olha só, acompanha a mãozinha do Bonini ou o arco ogival. Eu acho que a mãozinha do Bonini está mais perfeita até do que o arco ogival. Está reparando? O arco ogival, ele tem essa diferença em relação ao arco romano, que é o arco clássico. O arco romano é aquele arco de plena circunferência, circunferência perfeita. O arco ogival, o que acontece? Ele é um arco alongado. Na verdade, ele cumpre a mesma função arquitetônica, que é de sustentação. Mas como a ideia dos arquitetos era projetar o mais alto possível essas construções, e aí tem toda aquela questão de se elevar a Deus, né? Por isso as construções elevadas, o recurso que eles encontraram foi alongar esse arco. Ele continua, reparem, sustentando as colunas. Então, a função é a mesma, a função arquitetônica. Ah, vamos que vamos. Problemas Tá bom, técnicos. desculpa aí. Faz de Desculpa. conta que a gente abaixou para amarrar o cadarço nesse nosso passeio Boa, aqui, boa, ó. boa. Uma outra coisa que eu queria, né, até perguntar para você, que eu vejo Sim. Desse estilo gótico, são os vitrais, certo? Os grandes Perfeito. vitrais. Ou então, Exato. como chama aquela? A roseta que tem. A roseta que A chama? rosácea. Rosácea. Eu sabia Rosácea. que tinha um nome parecido com esse. Né? Aqui a gente tem uma rosácea, mas que nesse tour virtual a gente não consegue ver. Se eu não me engano, a rosácea mais bonita é aquela de Paris, da Notre Dame, é isso? Uhum. Paris, né? Notre Dame. A Notre Dame é uma das mais conhecidas. Difícil escolher uma. Olha que interessante você ter tocado nessa questão dos vitrais. O que acontece? Por essas igrejas serem muito altas, as paredes dessas igrejas precisam ser mais leves, para que a própria estrutura possa ficar mais estável. Então, o recurso você afina a parede, ela fica mais leve, para que você possa, então, projetar essa parede mais ao alto. Claro que não pode ser tão fina, porque o peso, senão, não aguenta. Então, qual foi o recurso que os arquitetos encontraram, engenheiros e coisa e tal? Foi abrir grandes buracos na parede, porque, naturalmente, você diminui o peso, certo? Então, você faz um recorte, abre um buraco na parede, claro, e coloca a janela. Nesse momento da Europa, já não havia mais tantas invasões, tantas guerras, como foi no começo da Idade Média. Então, as igrejas, as construções, elas não tinham mais essa preocupação com a proteção. Bom, então você coloca a janela e aproveita a entrada de luz. E isso faz com que você não precise mais de tantas velas para iluminar o espaço, ou seja, é uma questão também de grana, né? E aí, essa luz que entra é uma luz colorida. E muitos desses vitrais, para não dizer todos eles, vão contando ou passagens bíblicas, ou passagens da história do próprio lugar, são absolutamente magníficos. E essa luz colorida, imaginem, vem cá, imagine-se no lugar, essa luz colorida entrando, aquela fumacinha das velas que ainda permanecem no espaço, formando aquela bruma, e é uma bruma colorida, que produz, sobretudo naqueles que são mais religiosos, um efeito de potencializar a própria fé. Os antigos falavam que é a própria luz de Deus que adentra a esses espaços. Então, essa é uma outra característica importante do gótico, o uso de
vitrais coloridos. Aqui, acho que o mais próximo da gente de algo parecido com isso seria a nossa Igreja da Sé, em São Paulo, Catedral da Sé. Igreja da Sé, Catedral da Sé. Fala-se um neogótico, porque ela tem uma cúpula ali, que é um pouco diferente, mas matou. É o gótico mais próximo da gente aqui. Se mais alguém tiver curiosidade em outra bacana, a Saint-Chapelle, em Paris. Também Saint-Chapelle, formidável. O maior conjunto de vitrais da Europa. Isso. Muito bonito. Então, muito legal quando a gente olha aqui, né? Não sei se tem alguma relação, mas a quantidade de conhecimento que vocês veem aqui nessa tela é gigantesca. Para começar, aqui a gente tem, né, o túmulo, né, de Isaac Newton, né, que não preciso falar quem é, lá desde 1600, se não me engano, né, vocês veem aí na física. E olha que interessante, aqui embaixo, né, você tem de fato, né, ele está aqui. Você vai achar aqui também do ladinho dele George Green, que é um outro físico que foi responsável aí pelas teorias e pelos estudos, principalmente em campos elétricos, tá? E aqui, por aqui, assim, essa imagem eu acho que ela não está tão recente. Assim, a gente tem o túmulo de Stephen Hawking, né? O último cientista a ser posto aqui, né, nesse altar da ciência, o altar da física, por assim dizer. E é interessante porque há mais de 40 anos ninguém era colocado, né, nenhum cientista tinha sido colocado nesse ambiente até o Stephen Hawking, né? Um outro cara que está aqui também é um que vocês estudam, o chamado Lord Kelvin, né, com aquelas contribuições para a descoberta dos elétrons, né? Então, é uma área, né, próxima, né, a um local importante da igreja aqui, né, que está destinada à ciência. E eu já quero até mostrar desse ladinho, porque a gente vai dar uma volta e chegar aqui desse lado. Aqui nessa parede também tem coisa importante, e aqui no chão também, mas a gente pega na volta do caminho. Ok? Rafa, quer comentar alguma coisa em relação a esses grandes cientistas num local sacro desse? Parece até uma antítese. Né? É fantástico, né? Só para pontuar, vale dizer que a Abadia de Westminster ela tem uma relevância histórica incomensurável para a Inglaterra, para o Reino Unido, posteriormente, nem se fala. Haja vista que todos os reis da Inglaterra, desde Guilherme o Conquistador, considerado aí o primeiro rei da Inglaterra, em 1066, todos os reis da Inglaterra foram coroados nessa abadia. E, se eu não estiver errado, 16 reis, 16 casamentos reais e acho que 18 reis foram enterrados nessa abadia. Ao total, tem mais de 3.300 pessoas enterradas aí na área da abadia. Que medo. Não vou, né? Tem que ter medo dos vivos, já dizia minha santa avó, viu? Você tem que ter medo dos vivos e não dos mortos. Mas, enfim, então isso dá uma dimensão do quão importante é esse lugar. Claro, em sendo uma abadia, em estando vinculada à igreja anglicana, que é a igreja nacional da Inglaterra, mas já foi também uma igreja católica, é de se surpreender um pouco, como o Bonin disse, né? Parece até uma contradição, de você ter grandes personalidades da ciência. Porque você vai dizer, mas peraí, ciência, religião, essas duas coisas talvez não combinem. Meus caros, mas aí vamos pensar o seguinte, chega um determinado momento em que o pensamento iluminista, lá no século XVIII, XVII na Inglaterra, XVIII sobretudo na França, começa a ganhar força. Aliás, vale lembrar John Locke, né? O primeiro grande pensador iluminista inglês do final do século XVII. Então, a Inglaterra, como berço do iluminismo, vamos dar uma colher de chá para a França também, né? O iluminismo, o que ele vai nos propor? Ele vai nos propor um olhar mais racional sobre as coisas. Então, eu fico imaginando, não sei se o Bonini concorda comigo, o quão sutil é, né, essa provocação de você ter gênios da ciência, como Newton, tem mais um que eu acho que eu nem vou dizer ainda, o Bonini vai dizer daqui a pouco, gênios da ciência sendo homenageados no espaço religioso. O que será que fica aí sugerido, né?
De que maneira a gente pode entender? Não se trata de um confronto, fé e razão, não se trata disso. Mas se trata de mostrar que a ciência ela é tão importante quanto a religião. Será que é essa o recado que a gente pode assumir? Vamos combinar, você colocar gênios da ciência dentro de um espaço religioso, meus queridos, se isso não tem um significado, né? É eu algo acho realmente que para a gente pensar. eu acho que essa questão da homenagem, né, ela é grande o suficiente. Eu vou só trocar aqui um pouquinho. Quando a gente analisa essa homenagem, né, aqui a gente tem aquela imagem lá, né, da homenagem ao Newton, apesar de ele estar enterrado aqui embaixo, de que, se a gente analisar a estrutura que o homenageia, né, você percebe uma orbe, como ele na base do planeta, né? Você tem lá Redondo, hein? redonda. Não, melhor, esférica. Esférica, Esférica é muito melhor, Desculpas. né? Então, com um rei de um lado, uma rainha do outro lado, né? Com aquela coisa, Anjos, né? anjos, né? Então, assim, eu acho que é um reconhecimento, né, dessa importância. A gente E que caminhou. nada, em que nada anula a fé, em absoluto. Não, em Né? absoluto. Estão coexistindo nesse mesmo espaço. Isso que eu acho formidável. Sim, sim. E a gente está pensando em coisa lá de 1600, 1700, 1700, que é quando esses 1600. caras foram parar lá dentro. Sim. Não é? Entramos pela nave da igreja, apesar de não ter a Xuxa lá no final, mas os alienígenas, a nave é o local de entrada. Peraí que a minha conexão está falhando a minha conexão. Apesar de ser a nave, né? É o nome que se dá tecnicamente à entrada, até chegar no altar central, onde acontecem lá as coroações, os casamentos reais e tudo mais. Só lembrando, né, quando o Boni fala em nave, se vocês buscarem aí, não sei se o Boni consegue trazer a imagem, mas se não conseguir é fácil pensar, em formato de cruz latina, tá? A planta das igrejas geralmente tem formato de cruz latina. Então, de modo que você entra pela nave principal, que é aquele eixo principal da cruz, existem as laterais também, mas vamos ficar na nave principal, tem as naves laterais. Acho que o Bonini vai depois passear com a gente pelas naves laterais. Mas essa é a nave central. Aí você avança por essa nave, vai ter uma homenagem ao soldado desconhecido, a todos os soldados que morreram nas batalhas da história da Inglaterra. Caminha um pouquinho mais, aí você tem o altar do Newton. E quando a gente se aproxima do cruzamento, né, do transepto, onde os dois eixos da cruz se encontram, né, ali você tem o altar principal e a região que seria a cabeça da cruz, que é a abside, né? Que é uma cobertura em forma abobada, chamada abside, e por trás do altar principal, conexão, voltamos? Peraí, então, você estava falando da cabeça do altar principal, como é que é? Da abside? Fala de novo. Altar principal. Tá. Isso é. Então, os dois eixos, você tem o altar principal. Aí você tem a cabeça da cruz, certo? Essa cabeça da cruz é a abside. A abside é o nome que a gente dá para a cobertura abobada dessa parte da cabeça da cruz. E a parte interior da abside se chama deambulatório. Se você reparar, se o Bonini... E agora ele está mostrando para vocês a abside. Isso, abside. Tá? Olha que maravilhoso, gente. Olha só os arcos ogivais se encontrando lá no teto. Nervos. Desce um pouquinho, Boni, para a gente olhar isso. Se vocês conseguem imaginar, você consegue entrar por um lado do altar, dar a volta por trás do altar principal e sair do outro lado.
esse caminho que você percorre por trás do altar principal chama-se deambulatório. Deambulatório vem de deambular. Deambular é peregrinar. Olha a peregrinação, algo muito importante na religião cristã, né? Peregrinar pelos lugares sagrados. Neste caso, por onde a gente está peregrinando? Pelos gênios da ciência. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Né? Então, eu vou dar uma voltinha aqui. Uma peregrinada. Uma peregrinada. Vou andar mais uma vez. E é lógico, a gente vai achar um monte, né? Você falou mais de 3.000 pessoas, talvez mais ou menos importantes aí. Você vai achar por aqui pessoal da literatura, né? Você acha, por exemplo, o Charles Dickens, né? Você tem aqui uma homenagem a Lord Byron, né? Jane Austen. Então, muita gente que, se não tiver aqui ou não tiver um pouco até dos seus restos mortais. Às vezes o que acontecia nessa época a pessoa é tão importante que o corpo dela fica enterrado aqui fisicamente, mas o coração não. Né? Você tem, por exemplo, um filântropo, né? O Livingstone, né? Que fez muitos trabalhos na África e depois isso continuou, né? Por muitos anos, até com a filha, né? Dele, o Livingstone e tal, não sei o quê. E aí ele tem o corpo aqui, mas o coração dele está enterrado lá na região da África, onde ele viveu. Eu acho isso, esse simbolismo, eu acho muito, muito legal. Só de pensar e lembrar um pouquinho, eu já fico até arrepiado. A hora que eu passei pelo deambulatório foi a mesma coisa. Né? Assim, a gente está fazendo uma visita virtual. Assim, eu faço votos para aqueles que ainda não tiveram oportunidade, sabe? Torço muito. Assim, como o Morim falou, o investimento, né? O investimento em você, cara. E assim, Caiafa, eu pensei que era muito mais difícil. Não precisa tanto. A gente não precisa ir lá para Londres para ver isso. Como eu disse, a gente tem aqui em São Paulo a Catedral da Sé, e embaixo da Catedral da Sé, a gente também acha pessoas ilustres e importantes que estão lá. Basta agendar uma visita, é muito bacana, né? E se você tiver no apetite, já aproveita, vai ao lado ali, tem o Mosteiro de São Bento, que é uma outra arquitetura também fantástica. Nós temos muitos tesouros aqui também, dá para a gente sentir essa experiência também. Aqui, voltando, né, lá para a entrada, uma outra coisa que me chama a atenção, na parede da direita, durante todo esse corredor, você vai encontrar grandes, como posso falar, nomes do exército, da marinha, né, principalmente na época das colonizações, aí, ou da defesa da Inglaterra. Você vai achar muitos dos que ajudaram financeiramente, alguns arquitetos. E aqui no chão, não por ser menos importante, a gente tem muitos artistas, né? Muitos músicos, arquitetos, né? Então, você vai achar alguns caras bem interessantes aqui. Visualmente, estamos voltando, né? O Newton, como referência, está aqui do nosso lado esquerdo. E eu queria fazer uma voltinha para o lado esquerdo. Aqui, nas costas de Newton, né? Está aqui a homenagem a Newton. Aqui a gente tem a homenagem a o Joule. O Joule é aquele cara que também é da física, né? Então a gente volta, né, a esse cantinho da ciência. Aqui nessa parede você tem pais e filhos, né? O Joseph Dalton Hooker e o filho dele, que são, para a Inglaterra, os nomes da botânica. E aí o pessoal fala, da botânica, nada demais. Dentro do Jardim Botânico de Kew, que fica aí, né, em Londres, né, não é tão perto da abadia, você só tem esses dois carinhas como fundadores, o pai e filho, que são os descobridores do núcleo da célula. Né? Então, se hoje a gente fala de núcleo, de genética, de qualquer coisa, esses foram os caras que descobriram que a célula tinha núcleo e a importância do núcleo para a célula. Descobriram fazendo isso, analisando células da folha de orquídea. Tá? Vou dar mais um passinho aqui, porque nesse canto não adianta. Eu choro toda vez que eu passo por aqui. O meu ídolo está aqui. Né? Um dos, talvez o maior. É muito emocionante para mim. Tá? Aqui do ladinho o Herschel, né? Que é um cara que descobriu aí alguns planetas, né? Um explorador dos céus. Aqui em cima
um dos descobridores da penicilina, que inclusive é doutor honoris causa pela Universidade de São Paulo, né? Ele morou no Rio de Janeiro por um tempo, morou em São Paulo também, veio fazer pesquisa aqui, depois, né, até ganhar o Prêmio Nobel de Medicina ao descobrir a penicilina, e de um jeito mais simples, sutil, sem muitas letras, sem muitos desenhos, numa pedra branca, o meu Charles Darwin, né? Aqui literalmente eu fiz assim, adoro esse tema, né, evolução e tal, mas o brilhante da ciência para mim nessa época é como se faziam as coisas, né? Se você está olhando o fundinho aqui da minha imagem, cara, não tinha câmera, né? Você saía a campo com um lápis e um papel. Então você tem que desenhar, observar, pensar. É um processo de criação intelectual muito, muito, muito grande. Então esses caras que estão aqui da ciência são todos brilhantes por si só. Mas tem a história do porquê o do Darwin é um pouquinho mais simples, apesar de ser branco, né? A lápide dele, aqui a pedra, porque ele não queria ser enterrado aqui dentro, né? Ele queria ser enterrado na sua terra natal, que é ficar nos arredores de Londres. E aí os amigos cientistas, né, falaram assim, não, ele é muito importante para estar num local tão simples, ele merece esse destaque. E aí transparecer essa simplicidade, né, nessa homenagem aqui. Tá? Voltando, vamos para o ponto de partida. Esse é só um pedacinho aqui, né? Eu acho que a gente não vai passar, mas na saída, na direção da saída, você tem o trono da coroação, né? Então você volta pela nave, que acho que agora não vai dar para ver, não deve estar aí nesse tour virtual, mas você tem o trono da coroação, que é onde, né? Olha lá, ali, ó, tá vendo no chão vermelho ali, tá vendo aquele detalhe em vermelho? É homenagem ao soldado desconhecido. Tá? Logo que você entra, você tem essa homenagem, avança um pouquinho, tem lá o Newton, né, que é um altar intermediário, e depois caminhando ao longo da nave, o altar principal. E numa das capelas laterais é que está a sala do trono. Né? Sempre quando um novo rei assume, esse trono ele é levado lá para o altar principal, e aí se faz aí uma cerimônia, é um ritual, é um simbolismo, como o Bonini falou bem, né? Então, o rei vai lá, senta no trono, né? Aliás, falando em trono, né, se vocês repararem, quem pegar olha a sala do trono aí, quem pegou a referência da minha camiseta, entendeu? Trono, minha camiseta, trono, pegou. Eu tenho até... Peraí, Bonini, que aqui o negócio a gente faz ao vivo. Eu vou colocar uma coisinha aqui, eu quero ver quem vai conseguir identificar, né, nessa nossa visita. Tem de tudo aqui, olha só. Vamos lá, atenção. Falando em trono, nós temos... meus amigos! E a gente não combinou, hein? Não tem nada disso combinado. Encontro de almas. Né? Vai lá, toca aí, que você vai falando do trono. Então, queridos, a ideia era compartilhar com vocês um pouquinho das nossas alegrias e das nossas, né, inspirações, né, que, se mesmo dentro de casa estamos presos, pelo menos a gente consegue viajar um pouquinho na imaginação, tá? Fica a dica para vocês, né? Google Arts and Culture, você vai achar vários e vários museus, né, do mundo inteiro. E aí, aqui, no caso da Abadia de Westminster, você consegue fazer alguns desses tours aqui, tá? Então, um beijo para vocês, muito obrigado. Fê, obrigado. A gente decidiu fazer junto isso há mais ou menos, sei lá, antes da gente começar. Eu ia só ficar 10 minutos falando. Antes, me manda um WhatsApp e fala, vamos lá, agora? É para mostrar que a ciência, a história, o conhecimento, ele é divertido por si só, tem que fazer parte da sua vida isso. A gente não pode ter uma vida de só olhar para paredes brancas e não pensar em nada, né? E esse é o nosso repertório que a gente carrega. Fê, muito obrigado.
Que isso, meu querido. Eu só queria dizer que essa é a primeira de uma série de visitas que a gente vai fazer. O Bonini não estava sabendo disso também, então já está convocado, né? E depois a gente vai disponibilizar isso para vocês em alguns outros espaços aí, né? Porque é uma experiência maravilhosa, sabe? E que isso instigue vocês nessa busca pelo conhecimento também. Fiquem bem, quietinhos em casa. Em breve, montinho, montinho. Obrigado por me avisar com tanta antecedência, mas eu topo, você sabe disso. Estamos Lógico. Um Valeu, encontro galera. de almas. Beijo, Até muito mais. obrigado Tchau. e até mais.